protege as Forças Armadas então acabar com essas situações? Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. Quando eu peguei todo o período da PUC, de 73 a 76, com sim, era a lei que tirava de cada um de nós, cidadãos, o direito de ser cidadão. Se eu fosse presa, liquidada. Podia ser torturada, depende do torturador. Né? Tinha amigas que foram barbaramente torturadas porque estavam pichando. Se o militar, o policial, suspeitasse que você podia ser subversiva, você era levado. E aí, sabe lá o que ia acontecer com você. Ele era uma pessoa absolutamente gentil, sabe? Um homem educado, fino. Era assim, todo mundo falava, Padre Ávila, sabe? Tinha uma certa encantamento. Ele era uma pessoa encantadora, né? E ele criou o tal do movimento solidarista, MSU, Movimento Solidarista Universitário. Era importante, quer dizer, ele queria também que a elite católica tivesse um papel positivo na sociedade. Ele chegava para reunir, ele chegava com educação, com uma bondade assim, interessante. Convivi com o Padre Ávila porque ele me chamou para essa assessoria, né? Lá na Curia, tínhamos reuniões lá na Glória, né? E ele era uma figura, era um intelectual, né? Academia Brasileira de Letras, fundador de um departamento em 1954 de ciências de sociologia e política à época. Ele era uma pessoa de personalidade intelectual. Porque essas instituições totais, como as ordens religiosas e os exércitos, eu acabei estudando bastante isso, você entra para lá com a tua visão de mundo adquirida no convívio familiar, da sociedade, com os teus amigos. Mas quem entra para o exército ou para uma ordem militar, uma ordem religiosa, aos poucos vai deixando esses valores de lado e vai adquirindo os valores da instituição, né? Mas o Padre Ávila, para além disso, ele tinha autoria. Hoje é dia 28, né, Padre Ávila? 28 de novembro de 2006. Estamos entrevistando o Padre Ávila, que foi fundador do Departamento de Sociologia e Política da PUC. E quem está presente nessa entrevista é a professora Sônia Giacomini e Eduardo Raposo. Vendo as condições, esse contraste terrível entre a minoria opulenta, inclusive, frequentava a PUC e a maioria vivendo. E isso foi a grande contraste que motivou a minha vocação para a ação social, foi esse contraste. A pesquisa Petrolina e Juazeiro me permitiu
que no ano seguinte eu voltasse ao Rio Grande do Norte, aí coordenando uma pesquisa similar, entendeu? Então aí eu já era chefe da equipe, entendeu? E é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país. Quando acontece 31 e dia 1º, está todo mundo não entendendo que, afinal de contas, se a realidade estava conosco, né? Se a história estava conosco, quer dizer, de fato, o golpe não tinha que ter acontecido, né? As forças da esquerda que estavam plantando reforma de base, isso tudo, vamos dizer assim, era o arroz com feijão da gente. Então aquilo foi um golpe na nossa vida. Todo mundo isso depois que vai dar mil cisões desses movimentos, os que falam, olha, temos que continuar de todo jeito, e que vai chegar muita gente, inclusive optando por luta armada, era uma maluquice completa, e os outros que só ficavam decepcionados. Era o governador Magalhães Pinto. As tropas, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Sempre uma sensação de medo e desconfiança dos outros. Um colega que era muito contra a ditadura falava em sala de aula, todo mundo ficava em silêncio porque achava que ele era um infiltrado. Então vocês verem o clima, né, das aulas. O golpe muda muitas coisas nas universidades, né? Desde espionagem, você tinha em algumas aulas sim, você via que não era aluno, pelas perguntas, né? Enfim, e tinha também uma pressão direta. E eu esqueci de falar que tinha disciplinas da ditadura na faculdade, no colégio era Moral e Cívica, aqui era Estudo de Problemas Brasileiros. Quem dava? Generais. 2 disciplinas, 2 créditos. A gente tinha o primeiro general, era um general legal, era um general melhorzinho, mais aberto, tranquilo. Mas o segundo era da pá virada. Ele era uma sala gigante lá no Leme, assim, 60 alunos, 50, 60 alunos naquela sala. Ele olhava pra gente e dizia, eu sei que na PUC só tem comunista, então vocês vão começar escrevendo o hino nacional. Todo mundo errava, evidente, escrever o hino nacional. Eu escrevi 7 vezes, só na série que eu acertei, e aí me deu uma aprovada. Olha, eram anos muito difíceis, né? Eu acho que a principal característica da PUC naquela época era, de fato, uma abertura e uma defesa da liberdade de expressão, de ensino, não apenas com professores que tinham sido caçados em instituições públicas, mas também para a discussão dos alunos. Então, era um silêncio sobre o tema. Quando eu entro na PUC, que eu descubro a esquerda, aí de fato eu descubro. Né? Começou no ensino médio com a Bárbara Levi, mas sobretudo eu cheguei na PUC e descobri que a gente vivia uma grande ditadura, que tudo isso em casa não era falado. E eu começo a questionar meus pais. Depois os meus pais, inclusive, se filiam ao PT. Eu consegui filiar minha avó materna ao PT. O que a PUC queria fazer e que fez realmente? É dar um recado, olha, essa vida está com vocês, por favor. Vocês são os responsáveis pela vida, né? Porque não podia fazer mais nada, não podia. Né? Quando eu fiz a graduação em 70 e 80, né, era um momento, né, eu ainda tive colegas que desapareceram. Isso em 80. Não de ciências sociais, mas eu me lembro do Diretório Central dos Estudantes e tudo mais. Meu irmão era 5 anos mais velho do que eu, tinha entrado na universidade antes, fazia parte do DCE e tudo mais. E, né, a gente recebeu um recado lá em casa dizendo, olha, toma cuidado, né, porque ele está se metendo onde não devia.
né? Porque ele fazia parte, isso, porque meu irmão entrou na universidade em 73, eu entrei em 78. Então, 73, a barra ainda estava muito pesada. Era uma época muito grave para a sociedade brasileira, muito difícil, mas o ambiente na PUC era um ambiente muito aberto. Eu acho que essa é uma característica muito importante para quem estava estudando, para os alunos, tudo isso. Você não tinha aquele cerceamento que você tinha nas universidades públicas, né? Então você tinha uma liberdade grande, e esse é um papel muito importante da figura do Padre Laércio, que foi reitor por 2 vezes, né? E nesse período ele teve um papel muito importante pela presença dele nessa questão da liberdade de expressão, de discussão, de conhecimento, além, obviamente, da qualidade dos professores. A minha volta para o Brasil, depois de muitos anos na França, depois da anistia política, meu marido era refugiado político, coincide com a história do departamento, porque em março de 1980, a Miriam Limoeiro me convidou para dar aula aqui. Então foi o meu primeiro trabalho no Brasil, depois de 7 anos na França, né? Então foi uma coisa maravilhosa, porque entrar em contato de novo com o Brasil e na PUC, no departamento, antigamente se chamava Sociologia e Política, e com um acolhimento fenomenal. A década de 80, né, é a década da abertura. Então, a gente vai ter uma modificação muito grande, tanto no ambiente universitário, como no tipo de organização de cursos do qual a gente está fazendo. Então, os departamentos eram departamentos que cada vez mais estavam se estruturando, né, a partir, né, de pessoas que vinham sendo qualificadas pelos recentes mestrados e doutorados existentes no país. Então a troca de pesquisa, a troca interativa, ela era muito grande. A sociologia tem muita história. Pioneiro, primeira coisa de mulher institucional criada, o espaço físico, biblioteca, foi o núcleo de estudo da mulher. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Padre Garcia era diretor, nós éramos jovens professores ouristas. Quando eu falo nós, eu, Sônia, Sará, o Eduardo entra depois. Todos nós professores do quadro complementar e pouquíssimos professores do quadro principal. Padre Garcia vai falecer enquanto era diretor do departamento, e quem assume é a Lélia Gonzalez. Olha, eu acho que a Lélia foi muito à frente do seu tempo. Ela estava criticando o machismo no movimento negro. Era muito corajosa. A Lélia viajava muito para o exterior, era muito conhecida internacionalmente, mais do que aqui. Nós, aqui no departamento, não sabíamos todo o poder e toda a potência dela, porque ela era uma pessoa zero de vaidosa, zero de arrogante, nada, sabe? Uma pessoa humana incrível. Eu estava numa reunião na reitoria, falando do departamento, e eu falei, a gente tem que fazer algumas coisas para dar visibilidade ao departamento. Aí eu pensei, na hora, foi uma luz que, na hora, eu não tinha preparado nada disso. Nós estamos em 94, são 30 anos do golpe de 64. Eu falei, vamos fazer um seminário sobre 64 e vamos trazer as pessoas que foram prejudicadas e estavam na oposição e as pessoas que tomaram o poder ali e até o fim, fazer
uma revisão do ciclo militar. Aí eu falei, como é que eu posso conseguir consenso em torno dessa ideia? Aí eu fui visitar o Vanderlei Guilherme dos Santos, que tinha sido meu professor. Eu falei, Vanderlei, olha só, estou com essa ideia. E ele se interessou imediatamente. E foi o Betinho. O Betinho, eu brinco, ele era mais famoso que a Madonna junto com o Michael Jackson, né? Uma gritaria que ele não pôde falar, as pessoas gritando e ele querendo falar. Se colocar o Betinho naquela época que ele estava fazendo a campanha para Fome Zero, aquele negócio, ele tinha uma visibilidade, essas pessoas levaram a mídia para a PUC, levaram para o nosso departamento. O negócio agora era esse, era tomar vitamina, fortalecer o departamento para o departamento ganhar uma dimensão. E dentro, negociações internas para a gente acomodar esses diferentes professores com suas disciplinas dentro de um foco, que era o que é o Brasil nesse mundo. De cara, Padre Otávio era muito objetivo. E aí falava assim, vocês têm que criar um doutorado. Eu falei, calma, Padre Otávio, peraí, calma. Né? Nós estamos criando e tudo mais. Por quê? Porque a PUC tem todos os seus cursos, tem que ter doutorado. Não era assim uma exigência só para ter, porque isso aqui é uma universidade de ensino, de pesquisa, desenvolvimento, de inovação, etc, etc. Faz parte. Então, vamos. A cara da nossa pós, essa cara que a gente ficou tanto tempo discutindo qual era, quem nós éramos, como que a gente podia colaborar, participar da vida acadêmica na pós-graduação no Rio de Janeiro, né? Com tantos programas de excelência, o PERJ, o Museu Nacional, a UERJ, a UF, né? Tantos programas já antigos, reconhecidos. E foi aí que a gente chegou às duas linhas, né? As duas linhas e chegou nessa articulação, né? Nessa dupla dimensão da pós-graduação, que seria pensar desigualdade social num país altamente diferenciado e hierarquizado, um dos países mais desiguais do mundo, como a gente sabe, e já foi dito, e continua sendo, e parece que... E, ao mesmo tempo, tendo uma diversidade cultural tão importante, consagrada, até no mito das três raças, né? Essa coisa como a ideia da diversidade ela faz parte do ethos de ser brasileiro. Eu me lembro que essa ideia foi do Roberto D'Amato. Vamos dar o nome de teorias do Brasil para as disciplinas. Isso era interessante, né? Está começando mais um Desigualdade e Diversidade, o podcast do Departamento de Ciências Sociais da PUC. Hoje nós temos a honra de ter a presença de Lorena Marina dos Santos Miguel, Felipe Penido, Paulo Dugo, André, ele é Maria Cândida Vargas Frederico, Ítalo Pires Aguiar. Sempre me chamou a atenção, sempre, e para todo mundo que estudou na PUC no passado vai confirmar, a PUC não tinha pobre, a PUC não tinha pobre, não tinha. E até às vezes até uma pessoa pobre que o patrão, a patroa, pagou a faculdade, mas as suas próprias origens não tinha, né? As formaturas eram, né? A alta sociedade do Rio de Janeiro estava lá, sempre. A PUC tinha um programa de bolsas também, mas era um programa de bolsas para a classe média. O aluno, o pai da família, vinha aqui, assinava um documento se comprometendo a devolver a PUC. Na verdade, que muitas vezes talvez não devolvesse, mas a maioria devolvia. Tem pessoas que, amigos meus, amigas minhas, que estudaram aqui, né? E de classe média, e que os pais depois pagavam. Enfim, agora, bolsa não tinha, né? Não tinha. E detalhe, o grande passo para isso, eu acho, para poder sonhar com isso uma realidade, porque a gente sonha uma coisa que não tem condição, né? Foi a criação, né, não foi da PUC, dos pré-vestibulares comunitários, né?
Mas importante, também falava muito em sala de aula isso. Vocês têm que conhecer o que existe sobre um assunto, porque vocês vão fazer a pólvora no seu quintal e vão achar que vocês que estão descobrindo a pólvora. Não, a pólvora já foi inventada. Vocês têm que saber, a partir disso, o que você vai contribuir, o que há de novo. Mas o novo se define como novo em contraposição ao antigo, né? Senão, não é nada. Afrânio Garcia teve doutorado no Museu Nacional, está em Paris, agora mudou-se para lá. Alexandre Barros, doutorado nos Estados Unidos. Alice Rangel, que depois